Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Entre um Paciente e Outro. Não lembro o número que é esse, mas se você está assistindo agora e não viu nenhum, tem vários conteúdos sobre tratamento de paciente com fissura, sempre voltado para tratamento de pacientes que precisam fazer cirurgia ortognática, que estão em momento de reabilitação. E hoje uma convidada muito especial, que além de uma ótima profissional, que vai somar muito aqui para vocês, também é minha amiga, a gente trabalha junto há um tempão, doutora Karen Ailbe. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje, né? Diretamente de São Paulo, né, para Bauru, para a gente gravar. Está sendo gravado em Bauru aqui hoje no consultório. Faz tempo que a gente está tentando fazer isso acontecer e hoje acabou que deu certo. Muito obrigado, viu, minha amiga? Você está aqui. Eu quem te agradeço, Zé. Falei que o Zé tá muito chique, que a cada vez que eu encontro com ele, ele tá trazendo uma novidade e sempre foi sua marca registrada, né? Teve a época, tudo que vem de tecnologia e de novas coisas, você tá sempre carregando, e agora a novidade do podcast. Acho que a gente é inquieto, sabe? Tem que ter sempre alguma coisa para correr atrás. Nunca fala, tá bom, e chega. Eu acho a inquietude boa, ela é positiva. Não é? A gente falou outro dia, vamos chegar nisso depois, mas de coisas tipo de fazer conteúdo e tudo, a gente tem que ter um jeito de... Porque eu penso em quem segue a gente no sentido de que tem o filho, por exemplo, que vai tratar. Então, em algum momento, ele vai precisar do que você faz, ele vai precisar do que eu faço, do que um cirurgião plástico faz, no paciente com fissura falando, né? Sim. Então, a gente tem que ter isso daqui. E, ao mesmo tempo, eu chamo que eu gosto de conversar também, né? Aí a conversa flui. Que daí flui melhor. Mas pensando na história do conteúdo, eu acho que, no fim, a pessoa quer saber como vai ser os bastidores da vida dela, mas também como a gente é como pessoa. Uns 15 dias atrás eu comecei um caso de uma paciente indicada pelo Dr. Guilherme, e aí a mãe me falava assim, o que você faria? Porque caso que termina limítrofe, né, a gente tinha algumas compensações estéticas e ao mesmo tempo uma menina nova, que eu sou a reta final, né? Eu sou a cereja do bolo sempre, né? Eu sou a reta final, então ela já passou por tanta coisa que chega na estética com uma expectativa super alta. E aí a primeira coisa que eu falei pra mãe, eu falei, se fosse a minha filha, eu faria de tal jeito. E aí, dali pra frente, minha conversa com a mãe mudou. Então, tudo que ela fazia, ela queria saber o que eu faria se fosse na minha filha. E dali pra frente, ela passou a me acompanhar no Instagram. E aí, é quando eu percebi que o meu conteúdo tem que estar sempre duplo, né? Minha filha tem que continuar aparecendo, meus filhos têm que continuar aparecendo. Você precisa estar continuando mostrar seu lado humano ali. Então, é difícil não só técnico para paciente, né? A gente quer falar de odontologia, mas não é só odontologia. Não é nunca. Eu fiz um chá aqui para você. Eu sei que você também é da terra do tereré, né? Mas hoje a gente vai tomar um chá aqui. Escolhi um chá sem cafeína, pelo horário, para não atrapalhar o sono. Apesar que não sei se você tem esse problema, mas hoje é um chá oferecido pela Tal Chá, é um coco com lavanda. Tem um cheiro delicioso, um sabor muito diferente também. Já vou cheirar. Você já foi lá comigo na Tal Chá, né? Já foi lá em São Paulo, já teve a chance de ir lá. Sempre bom, né? Sempre uma novidade lá. Então, você vê esse daqui, ó, é muito bonito. Eu adoro as latas de lá. Bonito mesmo. E tá super cheiroso. Vira coleção, né? Você vai, sai uma nova, compra uma. Daí E os utensílios também, eles trazem coisas que eu acho que só tem lá. É verdade, é bem diferente. Sempre é o chá assim, eu gosto de lá que é um chá sem conservante, sempre pensado no consumidor final. Não é o chá mais barato que tem, mas acho que é o melhor que tem para vender hoje no Brasil. Mas pensando em odontologia, a gente está acostumado, né? Nunca é o mais barato que tem, né? É o mais barato, né? Acho que todo dentista que está assistindo a gente sabe que não, odontologia nunca é mais barato. Mas é muito, muito bom. Muito gostoso. Esses dias eu tava falando com... Vê se tá na temperatura certa. Tava falando com um amigo, cuidado com a boca, tava quente. Agora tá gostoso. Falando com um amigo, né? Ele me perguntando... Como que é louco, né? Assim, hoje eu te conheço, a gente conversa já faz um tempo, a gente trabalha junto em São Paulo já tem um tempinho. E daí o amigo, esse dia... na verdade, um aluno, por que eu faço Straumann hoje, né? Eu, uso a marca de implante Straumann, que tem toda uma propaganda por trás, o melhor do mundo, não sei o que, mas eu gosto de trabalhar, assim. Mesmo que se ele faça o segundo melhor, eu ainda gostaria de trabalhar com ele, sabe? Sim. E daí eu lembro que a primeira vez que eu vi foi seu pai fazendo um caso de protocolo, naquela época dos WN, que era os de... quase um corpo único, né, o implante, né? De você tinha a cinta que ficava para fora e tal. E eu nunca tinha visto aquilo, porque até então, para mim, o implante era só HE. Quando eu vi aquilo lá, me deu um boom na cabeça, assim, de ver... você já deve ter visto a aula do seu pai, né? Que era um caso que foi um dos primeiros que ele fez com guiada, que mandava para fora do país, vinha o guia para cá. Então, foi muito marcante para mim, por ser o primeiro, né? Então, a gente sempre queria ver seu pai falando nos congressos, porque ele sempre tinha uma inovação. Ele acha que também é uma pessoa
Gosta que disso, gosta sem de dúvida. buscar as coisas novas, né? Tipo, o primeiro caso de cirurgia guiada de implante eu fiz com ele também, né? Por indicação sua, mas assim, a gente sempre usou o trabalho que ele... Então, é duro não, é bom ter essa inspiração, né? E eu expliquei a minha história assim, eu vi a primeira vez muito tempo atrás, não era acessível. Assim que chegou perto, eu falei assim, eu consigo trabalhar no consultório em Bauru e ter acesso. A gente passou a usar e assim é a minha história com a Estrauma. E você, na odontologia, é por conta disso? Por causa da família ou você teve uma... Como começou isso daí? Eu acho que eu sempre quis ser dentista. Exceto quando era criança e que eu brincava que eu queria ser vendedora de sapato. E aí eu passei a ser consumidora em vez de vendedora. Arrumar uma fonte de renda para poder comprar, né? Todo o resto eu sempre quis ser dentista. Então, meus pais vêm sendo grandes inspirações, sem nenhuma dúvida. A gente, igual eu cheguei aqui, tava o Theo, que é o filho caçula do Zé, por aqui. E eu acho isso super importante para criança, sabe? Eles conhecerem do nosso trabalho, o que a gente gosta. E eu cresci dentro do consultório, da mesma forma que você faz hoje. E ali dentro eu sempre admirei aquilo com muita paixão. Então, uma dúvida que eu nunca tive foi que eu seria dentista. E sem nenhuma dúvida, eles foram minhas grandes inspirações. Mas em casa a gente sempre teve muita porta aberta. Nós não vemos de uma família super tradicional onde ninguém podia desviar do caminho pré-planejado pelos pais. Pelo contrário, eles sempre nos deram suporte pra gente seguir a vida. Mas acho que eles foram tão espelhos e foram tão bons nisso Boa que das referência, duas né? filhas, as duas são dentistas. E nós não escapamos disso. E eu lembro de sempre ver, né? Porque depois você vê a pessoa... Eu não conhecia, nem imaginava que a gente ia se conhecer ou ter algum contato um dia, né? A vida vai levando outros caminhos, né? E felizmente a gente pode trabalhar hoje junto. Então isso foi muito marcante ter visto ele mostrar esse caso, a dificuldade que era fazer e hoje é uma coisa que é muito acessível pra gente aqui no Brasil, né? Sim, acho que isso é legal falar, né? Que quando começa a cirurgia guiada, isso é algo que era tão inacessível. Então, escaneava isso, mandava para fora, voltava. Era uma grande, numerosas sessões e um tempo que isso envolvia. E tinha uma exatidão boa, mas não tão incrível quanto a gente tem hoje. E hoje em dia isso virou um estalo, né? Hoje em dia você escaneia um paciente na segunda e se você quiser Já vai da agilizar, radiologia pro laboratório, se né? você quiser agilizar, você vai operar ele na quarta. Se quiser É. forçar, você opera na terça. A gente tenta não demandar um pouco mais de tempo nesse planejamento para estar tudo tranquilo e não ficar exigindo de todo mundo, mas isso é uma possibilidade hoje. E sem nenhuma dúvida, isso brilha em nossos olhos, né? A gente Tranquilo, gosta de né? tecnologia, eu vi isso brilha em nossos olhos. Porque eu vejo também que isso, para o paciente entender como é feito hoje, os exames de imagem e essas coisas de planejamento, o paciente gosta de ver, né? Ele vê que você está pensando nele, tendo cuidado, sendo cuidadoso, e todo mundo gosta de receber esse cuidado do profissional, né, cara? Eu brinco que o paciente, quando chega, ele já cansou de ouvir falar de implante. É difícil hoje em dia, implante não é mais uma novidade. Ele é um tratamento que a gente fala vastamente. Então é difícil você pegar um paciente que ele nunca ouviu falar de implante. E aí chega nele experiências positivas e negativas. E aí eu gosto de comparar assim, eu falo, então, todo mundo já andou com um carro que você não queria dirigir de novo. Mas se você for escolher um carro para que você quer pilotar, e se você quiser pensar em segurança, não vai ser um Volvo? E aí não, vai ser um Volvo, porque o Volvo é o carro mais seguro do mundo. Aí eu falo, tá. Então a gente tem a Straumann dessa forma, o implante mais seguro do mundo. Agora, se você pegar uma pessoa que nunca soube dirigir, sem entregar o Volvo, dá certo? Não. Então é essa parte da cirurgia guiada. Não é que ela vai dar certo em quem não sabe fazer, mas ela vem tentando levar a gente para um outro nível de odontologia, onde a gente consegue ser muito mais previsível, e isso influencia na prótese, que é minha paixão, de forma muito, muito boa. Né? Os encaixes são bons ali na hora de mexer, na hora de você usar as coisas, né? Acho que é bem mais preciso. O que eu vi de maior diferença da marca que eu usava, que eu usava antes. E voltando para a odontologia, né? Você falou do meu menino estar aqui. Eu acho importante eles saberem, porque você já pensou... Eu não tinha costume de trazê-los aqui, né? Mas a gente chega em casa, né? Às vezes minha mulher pergunta, como que foi hoje? Você fala, foi tudo bem. Mas ela não sabe o que passou, assim, no dia a dia, né? Então, o filho, a mesma coisa. Papai, como foi no trabalho? Ele fala, foi tudo bem e para ali, né? Já passou isso com as crianças? Quando você chega da aula, você fala assim, como foi a aula hoje, filho? Daí ele fala, foi bem e acabou, né?
Então, quando eles estão aqui, eles veem o que tem por trás de cada atendimento, do que a gente pensa. Às vezes ele fica perto do paciente na conversa, às vezes ele quer entrar na sala e tal. E daí eles veem mesmo como que é um consultório funcionando, que é um sistema vivo aqui, né? No que a gente está atendendo uma sala, na outra sala está limpando, daí tá lavando a louça, tá, sei lá, limpando o jardim, tudo está acontecendo ao mesmo tempo ali, não é só o atender isso, né? Então, quando fala, foi tudo bem, daí ele fala, nossa, o papai fez muita coisa hoje, né? Sem Consegue dúvida. ver isso. Eu achei bonitinho que eu cheguei e falei, Theo, você vem bastante pra cá? Ele falou, sim, eu trabalho aqui. Aí eu falei, ah, é aqui? Como que é o seu trabalho? Ele falou, eu ajudo não, eu trabalho. Eu cuido da louça, eu ajudo a fazer determinada tarefa. Eu achei isso muito legal. Porque ele não vem aqui fazer companhia pro pai dele. Ele é útil aqui dentro. Isso muda completamente na cabeça da criança. Sobre ainda eles entenderem o que a gente faz, esses dias na escola, eu não conseguia chegar a tempo de buscar o Eduardo pré-almoço. Aí eu liguei na escola e pedi pra ele almoçar, e ele não foi previamente avisado, e ele entrou em pânico, começou a chorar. O que aconteceu, né? Porque minha mãe não veio, e aí chamaram ele, falaram, não, sua mãe tem uma obra na frente do consultório dela, ela se atrasou, ela já tá chegando. Na época da obra. E ela já tá chegando, ela só pediu pra você almoçar. E aí uma das professoras, para acalmá-lo e tentando encontrar uma forma de acalmar, falou, Edu, você sabe o que sua mamãe faz? E aí ele para de chorar e vai responder para ela. Falou, sim, minha mãe é dentista, ela cuida de dente e ela cuida das pessoas que às vezes quebraram o dente e precisou arrumar. E aí essa pessoa que ainda não sabia que o meu motivo do atraso era o trânsito e não o consultório em si, falou, será que hoje alguém quebrou o dente? Foi por isso que ela se atrasou? Teve que ficar lá. Ela ficou e ela faz isso e aquilo. E eu não fiquei sabendo que isso aconteceu. E eu cheguei na reunião da escola e aí a professora veio me parabenizar e falou, ele sabe perfeitamente com o que você trabalha. Ele explica o que você faz. Eu falei, eu mostro foto pra ele, não da parte cirúrgica. O antes e depois, né? O antes e depois. Mas o que eu posso... Ela falou, tem criança que tá aqui e não sabe o que os pais fazem. E é muito louco pensar nisso, né? Como o seu filho não sabe o que você faz? E é importante eles saberem mesmo, é uma coisa boa. E até saber, assim... como é ganhar um dinheiro, né, para comprar alguma coisa, né? Porque não é assim, vai trabalhar e volta com dinheiro, né? Tem que... E para entender nossa ausência. É importante essa cultura. Eu achei legal. Não imaginava que ele tinha entendido tão bem. Teve um dia que eu saí de casa, porque assim, o mais novo é o que é mais apegado, assim, do falar que vou viajar, né? Quando toda vez que sai, mas vai de novo, né? E daí um dia eu falei isso daí. Eu sentei e expliquei para ele, pessoal, tem pessoas que precisam da minha ajuda, que não consegue vir aqui, eu tenho que atender em outro lugar, fazer cirurgia, eu expliquei. Mas assim, foi mais tranquilo, mas mesmo assim eles sofrem, né, com a ausência, né? Mas não. Tá encaminhado. Faz parte. Acontece. Nossa, você falou da obra agora de São Paulo, eu lembro que uma vez, como São Paulo tem umas coisas que é muito louco, né? Às vezes o trânsito normalmente flui, assim, com uma certa delicadeza, né? Que às vezes não é tão ligeiro ali para sair, mas uma vez, por causa dessa obra, eu também demorei 1 hora que eu saio do consultório ali do prédio, né, onde é o consultório, tem que dar volta no quarteirão para atravessar a avenida. Por conta disso, não andava. Então eu falei, nossa, por que não parei o carro do outro lado, tinha andado a pé, já estava na rua, já andando. Já tinha resolvido, São Paulo tem essas peças de vez em quando. Quanto você andou? 400 metros em quanto tempo? 1 hora dentro do carro. Eu peguei poucas vezes essa confusão toda ali na frente. Foi uma vez só, porque depois eu comecei a ficar no consultório até a última hora para sair. Mas já existiram momentos que... É quando a gente percebe que é uma grande metrópole, né? Então tem coisas que fogem nossa alçada não, e faz é muito... Eu vejo que São Paulo tá cada dia assim, não tem hora. Às vezes você não sabe o... Tipo, você daqui com meia hora antes. Não, você vai chegar atrasado se bobear. Então, agora tá mais... Eu achei que a história do home office, pós-pandemia, tudo deu uma previsibilidade para trânsito. Então, hoje em dia tem muita gente que tem alguns dias que não estão por lá. Eu acho que a gente começou a ter o trânsito um pouco mais previsível. E você acostumou a morar lá? Acostumei. Acostumei. Acho que meu desafio de São Paulo, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, venho de uma família de dentista, então venho, ao contrário de muita gente que trabalha em família, que não traz aquilo de uma forma sadia, né? Eu tinha ali meu porto seguro, eu amava trabalhar com minha família. Então, eu me caso, na verdade, eu começo a planejar para mudar para São Paulo, caso, e aí vem a pandemia. Então, aquilo que para mim seria feito de uma forma um pouco mais devagar,
De repente eu tava grávida no meio de uma pandemia e eu Em não podia obra? mais ir e vir. Já estava E em obra aí, nessa época? não, a obra começava, a pandemia vem 19 de março, né? Fecha São Paulo, e a gente começava a construir dia 1º de abril. 1º de Tava abril, só alugado. não, tava só alugado. Tava só alugado até. E tava tudo combinado, que começaria, e aí o prédio proibiria a obra, né? E a gente pode começar a obra 3 meses depois. Eu começo em junho. 3 meses Deu parado certo. praticamente, né? 3 meses parado, e aí depois em 3 meses eles fizeram, e aí deu tudo certo. Não, daí estamos lá até Aí hoje. agora você tem lugar por lá, é bom. Deu certo. Mas eu falo, porque essa mudança na sua vida, né? Não vou falar que é coragem, porque assim, são escolhas, né? Não tinha como seu marido ir para Campo Grande no momento, né? Mas era, com certeza, você tinha um lugar super pronto já para fazer, não precisava ter feito toda essa... Sim. Depois que dá certo é gostoso, né? Depois que dá certo é gostoso, mas no começo foi muito, muito desafiador. Primeiro, quem tem um consultório sabe o trabalho de gerir, né? Eu falo que só o dentista que faz uma gestão mesmo, igual uma empresa, que sabe o tempo que isso consome, o trabalho que isso dá. E quando a gente está em família, esse é um trabalho, de certa forma, dividido, né? Você tem mais pessoas para olhar isso com você e ali dentro E todo mundo é dono também, né? Cada um tem sua maior função. Então, essa parte chegou de repente eu tinha que trabalhar, atender, eu me tornei mãe, eu mudei de cidade e eu tinha que gerir um consultório. Então, era tudo muito atropelado, tudo muito junto e de uma hora para outra. Mas, por outro lado, eu vinha de uma base muito boa. Minha mãe sempre me trouxe para gestão, sempre, sempre, sempre. Atendi e deixava cuidar um pouco. Então, isso foi uma coisa que fez total diferença. O consultório não era para mim, gerir uma empresa não era uma coisa estranha. Pelo contrário, eu sabia fazer ele de forma dividida, mas eu conhecia aquele ambiente. Isso fez muita, muita diferença no começo. Mas foi super desafiador, sem dúvida. E aí agora já... essa página foi. Daí a gente pulou uma parte, né, que eu não falei... falei da sua especialidade, não falei, né? Acho que não falou. Não falei. Que você vem do seu pai é um implantodontista, né? Por isso que eu falei da marca do implante, quando eu falei que assisti a aula dele num congresso. E você foi para a área praticamente a dele, mas voltado um pouco mais para a estética, né? Para a reabilitação, né? Sim. Isso também tem a ver com o espaço no consultório quando era em Campo Grande ou foi uma vocação que você achou Como que você escolheu sua especialidade na graduação? Foi mais uma vocação que eu achei. Campo Grande a gente vem de uma clínica grande. Mas eu falo, quando você entrou na graduação, você sabia do curso, mas não tinha noção do que ia saber. Quando eu entrei na graduação, eu queria ser bucomaxila. Verdade? Que é a sua área. É a melhor área do mundo. Não é a melhor área. E aí, o Paulo Domingos deve lembrar disso, eu enchi o saco dele até ele me levar para o hospital, porque eu queria assistir uma ortognática. E aí você vai no hospital e ele me levou do começo ao fim. Então, você chega no hospital e não começa. Aí tem que sedar o paciente, aí começa aquela cirurgia gigante, aquela pessoa que está assistindo não consegue ver nada. No fim, aquilo demandava tantas horas que eu olhei e falei, Paulo, muito obrigada, porque eu não quero isso na minha vida. Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque eu sou leonina, né? Eu sou exibida. Então eu queria fazer alguma coisa que o paciente olhasse no final e falasse, nossa, ficou bom. E aí quando eu falei isso pro meu pai, ele me falou assim, mas filha, um paciente com uma dor de dente que faz um canal, tem sua dor sanada e você não consegue mensurar o quanto, nossa, ficou bom. Aí eu falei, não é isso que eu quero. Não quero uma experiência sensitiva, eu quero uma experiência visual para esse paciente. Uma mudança... eu queria que ele se visse mais bonito. Então, no fim, nós dois temos a mesma área, né? Meu pai implantodontista e reabilitador, eu implantodontista e reabilitador. Mas ele muito mais dedicado à cirurgia e assim reabilitando seus casos, lógico. E eu muito mais apaixonada pela reabilitação e utilizando da implantodontia para me permitir aquilo. Mas não foi algo... Que é quase o mesmo resultado final, mas um pouquinho diferente o meio, né? A paixão do começo ela é diferente. Então foi uma coisa que aconteceu, mas não foi nada pré-planejado. Mas quando a gente vê... Às vezes eu paro assim e penso, como que eu decidi ser bucomaxilo, né? Porque a gente faz coisas que às vezes fala assim, nossa, nem acredito, né? Que é possível fazer isso, né? Que a gente conseguiu fazer. E todo dia é isso, né? Tipo, não tem um dia que vem um dente tranquilo, sempre é um dente difícil. É caso cirúrgico cada vez mais complexo que aparece. Porque a gente vai virando referência e vai recebendo as coisas assim.
Então, às vezes, outro dia, o paciente fala, você sempre tira dente difícil? Eu falo, aqui parece que só vem isso, né? Porque os mais tranquilos ficam pelo caminho, né? Quando vem um mais tranquilo, é até bom. Mas não é a rotina. E quando você escolhe isso, porque quando a gente escolhe uma especialidade, a gente não tem noção que vai conseguir chegar lá, né? Pelo menos eu não tinha isso. Eu acreditava, mas faltava muita habilidade, muito conhecimento ainda para chegar, por exemplo, para fazer uma ortognática sozinho. Sim. Né? Igual uma habilitação também é assim, né? Uma reabilitação também é assim. Você não começa uma boca inteira em cima e embaixo no primeiro caso, né? Você tem que ir degrau ali, né? Eu acho que você tem que ganhar muito de todos os aspectos. Você tem que ganhar muita confiança sua como profissional para você conseguir chegar naquele diagnóstico. E acho que você passa por isso de forma muito parecida. A decisão, né? Na hora de decidir as coisas. Sua melhor solução é uma reabilitação. Ou não, sua melhor solução é resolver 3 dentes. E isso você passa também. São caminhos parecidos. E o principal é a gente ter vivência. Ninguém quer a vivência, né? As pessoas querem colher lá na frente. Não, eu quero fazer uma reabilitação por mês. Puxa, todo mundo adoraria, mas todo mundo precisa de uma reabilitação por mês? Todo mundo que parou ali precisa daquele caso? Então, eu penso que a gente tem que olhar o inverso, sabe? Aquele olhar para o paciente, eu acho que ele faz mais diferença do que o que a gente almeja. Porque a reabilitação hoje eu acho que é mais perto do que tinha antigamente, né? Lógico, com as devidas proporções, na questão do que era um dentista clínico geral antes, né? Sim. É o mais próximo, porque hoje ninguém mais é clínico geral. Muito pouco a gente faz tudo assim no consultório, cada vez mais especialista, né? Claro que ainda tem gente que faz um pouquinho de tudo, mas é difícil também a pessoa ser boa em tudo ali, né? Porque a área ficou muito específica, todas as especialidades, né? E aparecendo coisas novas, né, cara? Sem dúvida, mas eu acho que mesmo como reabilitadores, a gente também faz bastante coisa. Porque fala assim, vai dar extração, que é cirurgia, pério, implante, prótese. Você faz um pouco de pério, você faz um pouco de dentística. E é verdade, mas no fim, você tem que saber até onde você vai. Exemplo, você acompanha meu dia a dia. Eu não extraio todo o dente. Mas às vezes precisa, né? Fazer ali na hora. Não, mas por exemplo, a depender do que eu preciso, eu entro para operar, você e eu. Zé, eu preciso que você faça a extração porque eu quero fazer um implante. E é uma coisa que eu acho que foi uma grande diferença profissional quando eu parei para olhar que eu só sou reabilitadora. Eu não sou a especialista em tudo. Porque não se começa... vou fazer essa endo, vou fazer essa... Endo eu nunca fiz, tem um pavor, nunca passou pela minha cabeça. Então, eu sempre fiquei muito focada na cirurgia, um pouco na dentística, mas na dentística mais para me dar manejo para a parte da prótese e para a prótese básica. E logo no começo, para mim, ficou muito claro. Não é toda cirurgia que é para mim. Então, hoje, eu faço... Minha cirurgia, ela é uma cirurgia menor. Tudo aquilo que envolve maior, é outra pessoa que vai fazer, não sou eu. Mas eu já vi. Aí é onde você entra. mas eu falo assim, e das mudanças, né? Que acho que isso é para o paciente. Quando você chega no caso, tipo, de fazer as lentes do final, a finalização em resina, às vezes, que precisa fazer. Então, tudo isso junta essa mudança para o paciente, né? Sem dúvida. Porque tem gente que fala assim, como que você faz para o paciente fazer isso no final? Acho que o paciente tem que saber que ele pode fazer aquilo, né? Um jeito de vender sem vender, né? Sim. O paciente entender que, tipo, você fez uma ortognática, tá bom, mas esse dente podia ser melhor um pouquinho, esse formato acho que dá para melhorar. Tem paciente que não liga e tem paciente que, por ver isso, ele começa a reparar e fala assim, é verdade, eu gostaria de melhorar meu sorriso. Porque às vezes não tem como saber, né? O planejamento que vocês fazem lá, não é o setup que chama que é o mockup, é o mockup, assim, para ver. Aquilo é muito legal para o paciente ver, né? É muito legal. Eu queria ter um jeito de fazer na cirurgia isso, porque a gente mostra hoje um 3D, mas não é um exato do paciente, né? Porque a resposta do tecido mole, tecido duro é um pouco. Agora o mockup é quase igual, né? Numa foto dele, né? Então, é uma simulação, mas aquela movimentação que faz não é aquilo, ainda é um desenho branco e preto, sabe? Colorido. Mas agora ainda não chegar, Zé, vai chegar. Não é possível, tá tudo tão moderno. O paciente também acho que tá bem perto. Porque a gente andou escaneando a face, colocando junto com a tomo, mas ainda a resposta não era igual. Ainda dá uma cara de máquina, né? É igual quando você faz no Photoshop ali um pouquinho, dá uma... Você vê que tem coisas que às vezes não fica na proporção. Mas agora com IA vai vir com absoluta certeza. Porque isso tá um mundo muito, e feito muito no celular, legal. talvez, né? Tira foto e já simula o movimento. Vai ter de forma muito rápida. Aí
o grande desafio é igual a gente tinha no começo, né? Ah, dá pra você desenhar? A gente trabalhava muito com DSD, até hoje é uma ferramenta que eu amo. Ah, dá pra desenhar o desenho que eu quiser? Dá. Mas e agora? Dá pra eu desenhar esse desenho, jogar ele na boca Pra e provar, né? tudo isso permite? Então, essa é a parte do mocap que eu gosto. O mocap é vivo. E Que é como essa é se a fosse a parte prova que é do tratamento difícil para final, né? vocês, né? É. Como eu faço, pego um paciente classe 3 e eu mostro para ele como ele vai ficar classe. Com a mandíbula Assim, diminuída ali é depois, né? complexo. Talvez o aumento seja mais fácil pensando em uma realidade, mas essas questões ela precisa existir, né? É. Cada vez mais eles querem se ver. Porque a gente só consegue, quando o paciente tem a mandíbula para trás, eu consigo falar para ele, ó, morde para frente. Ele faz E uma aí ele simulação. simula um pouco, Agora, quando ela é para frente, eu quero que ele diminua, o osso não diminui, E aí né? pega maxila. Uma Maxila pra que você trás precisa também não. incluir. Não tem Então como também não falar muda. quanto isso vai diminuir de face, de comprimento. Daí eu falo, o paciente ainda compra muita promessa da gente, sabe? Eu acho que ele compra mais o profissional. Mas assim, quando eu explico, eles entendem, a gente mostra o máximo de informação, casos parecidos, mas ainda o resultado ele vai acabar acontecendo no meio do caminho. Mas você não acha que isso é saber. de certa forma positivo? No fim, ó, o paciente tem uma questão de ortognática. Aí ele vai procurar o profissional que ele mais se identifica. Sim. Identificou você. Ah, tem como eu ver como eu vou ficar no resultado final? Hoje em dia ainda não tem. Uma hora com absoluta Uma hora vai certeza ser ter. mais real isso, né? E então ele não compra a sua promessa. Eu acho que ele compra a sua expertise. Mas para muitas pessoas, essa ansiedade do ver, até ele ver, isso corrói muito a pessoa. Imagina. Depende da pessoa. Tem gente que é mais tranquilo. Tudo tá bom, eu gostei, tá bom, e vai. Tem gente que tudo, nossa, será que é assim? Será que não tá desviado um pouquinho? Será que o dente tá assim, vai chegar? Tem gente que fica muito ansioso com tudo. Mas... E que a ortognática, você entra numa parte, eu também entro numa parte que o paciente tem uma mudança grande. Mas eu tenho uma mudança grande só aqui, né? Você não. Não, Você fala da face dele como um todo. E vamos supor assim, numa reabilitação, você nunca erra o dente para mais escuro, né? Tá. Né? Você sempre põe um tom mais claro que o paciente vai gostar do tom mais claro. Então, da cirurgia, às vezes, tipo, o movimento, por exemplo. Imagina se eu abrir para o paciente o planejamento, para ele simular comigo ali. Ele vai falar assim, viu, mas você deixou 12 graus e meio, vamos arredondar para 12 ou 13, para mim eu não gosto. Aí é uma questão sabe? muito... Daí fica, avançou 3 milímetros, por que você já não põe 5? Sabe quando fica nessa... Porque tem meus parâmetros que eu vejo que eu entendi isso daí. Mas se eu abrir com o paciente uma live da simulação, tipo, não acaba. Não, eu acho que o paciente não tem como ele entrar num detalhe tão grande. Sabe disso aí? Até porque algumas informações você vai ter. Eu passo isso às vezes quando eu falo de comprimento de dente. Acho que é a mesma. Ah, não, eu queria um dente maior. Não, maior não vai dar. ficar esquisito, vai ficar estranho, não né? Nem só às vezes pelo esquisito, às vezes a oclusão não permite. E aí é esse monte de história que a gente ouve. Eu fiz lente de contato e soltou. Soltou por quê? Porque ela não cabia naquela boca. Não era para aquele... ou por outras razões, enfim... Mas eu acho que vem um pouco disso. Não tem como ele entrar numa parte muito técnica que ele vai palpitar exclusivamente do estético e não tem como mensurar aquilo. É que nem quando a gente chama uma arquiteta ou qualquer outra profissional e pedem muito nossa opinião. Nossa opinião vai ser dada baseada no nosso bom gosto, mas nem sempre o que a gente você lembra do dia a dia ali, né? Nem sempre o que a gente está pedindo é viável ou faz sentido ali. Então eu vejo que tem um pouco disso. Mas uma parte que eu queria trazer sobre o seu paciente... Eu acho que ele passa por uma mudança que ele traz um sofrimento com ele na maioria das vezes. É difícil um paciente que chega na ortognática e ele não carregou uma dor. Então, junto com, puxa, como é que vai ficar? Ele traz com você uma aposta, uma esperança de que depois, agora que eu encontrei esse profissional, ele vai ter que me dar o resolver e dali pra frente eu posso confiar nesse caminho. E é uma coisa... estranha para dizer quando a gente tem tanto imediatismo, né? Ele tem um problema, ele encontra um profissional, mas aquele profissional não entrega para aquilo de imediato. Muitas vezes vem orto antes, quase sempre. Outras vezes vem recuperação depois, sempre. Então, ele acredita que você vai guiá-lo para o melhor caminho. Isso é uma coisa boa. Porque, não, isso sim, né? Quando escolhem...
quando escolhem a gente para qualquer coisa que seja, nem que for para dar um palpite, eles falam assim, não, lembrou da gente, né? Porque Confiou na gente. confiou na gente para alguma coisa ali, a gente foi, você vê, em Bauru, né? Toda vez que eu faço um implante, eu lembro do tanto de curso de especialização que tem aqui, com bons profissionais, que a pessoa fala assim, nossa, como que... E, pô, escolheu a gente porque alguém indicou, porque já falou, alguém já fez, então sempre tem esse lado... Porque Bauru, por exemplo, eu brinco sempre, é o Iraque da odontologia, né? É uma guerra para todo mundo querendo trabalhar e quem fala assim, ó, eu sou dentista em Bauru e sobrevivo, Você tá a falando pessoa é... da pessoa te escolher? Quando Esses escolhe a dias- gente, sabe? Esses dias eu atendi um paciente que era seu e Gui Capelosa. E aí ele vem pra eu resolver uma questão pontual do Gui e ele me fala, não, eu vou operar com o Zé sexta-feira. Eu falei, que legal que o Zé vai estar aqui na sexta. Ele falou, não, o Zé não vai vir aqui. Eu vou pra Bauru pra ele me operar. Aí de imediato aquilo me bugou. O cara mora em São Paulo. Tinha urgência. Eu sei, É. mas ele mora em São Paulo. Ele sabe que, quem você indica? Eu indico o Zé. Então, ele confia tanto em quem tá cuidando dele, que como ele tinha uma pressa, ele se desloca, Pra cá, é. porque ele sabe que aqui ele vai ter o tratamento que ele procura. E aí ele me falou, você acha que foi muito, um paciente mais adolescente, você acha que foi muito doido isso? Aí eu falei, sinceramente, ele falou, não. Seu pai gosta de dirigir? Ele falou, meu pai adora estrada. Eu falei, então vocês estão no mundo ideal, porque vocês vão chegar em Bauru, vocês vão ser super bem tratados. Você vai resolver isso dentro do tempo que você quer, com o profissional que a gente mais recomenda. Então é um cenário perfeito. Porque se ele fala pra mim, eu quero tal data, eu falo, ó, tem essa data, mas já tô com a agenda em Bauru, dá pra fazer aqui. Tanto que ainda foi num dia de sexta, tipo 7 da noite, foi tarde ainda, porque a gente já tava com o dia tomado. Se eu coloco pra ir para São Paulo, não ia ser na data que ele queria. Que às vezes acontece isso, né? Tem acontecido Sim. isso hoje, porque eu não tô lá toda semana. E daí se ele fala assim, mas me indica alguém. Como que eu vou indicar alguém? Sim, assim, é difícil para mim. Eu sei que tem bons profissionais. Lógico. Mas ele gostou da conversa com a gente, eu tinha acompanhado ele já. Daí na hora eu Ele falo é assim, acompanhado por uma equipe daí já. agora você escolhe alguém, tipo, fica ruim isso também. Aí ele veio. Daí a gente ajuda de alguma forma ali no que pode fez os 4 terceiros. Eu imaginei Tinha que que ele ia fazer. fazer os 4. Porque fez 2 e falou assim, já foi 2? Eu falei assim, não, pode fazer o outro. Aí o pai pensa, vou Daí, viajar vou de viajar novo? de Pra novo. quê? Deixa eu resolver isso. E daí, e hoje em dia, porque essa fase dos terceiros, muitos pacientes estão em vestibular ou começo de faculdade. Então sempre é isso, ou vai ter prova, ou está começando a morar num lugar novo, fazer um curso novo, que também vai ficando mais engessado do que aquela fase do colegial, né? Então sempre é bom tentar adiantar isso daí para resolver, né? E também é uma idade que eles estão preocupados com a aparência, né? Muito, é. Então, eu não quero um período de pós-operatório em julho, porque é meu mês de descanso, Não de vou férias. perder. O único mês tem... Exato. Então, conseguir conciliar isso é uma coisa legal também. Porque ao mesmo tempo, assim, todo mundo nas férias, eu trabalho mais nas férias do que na época normal. Mas ao mesmo tempo, muita gente deixa para a última semana Sim. das férias. Às vezes a pessoa também quer aproveitar e emendar outro fim de semana. Então você tem que ir se adequando. Esse ano a gente vai tirar férias em julho, por exemplo. Parece que o mês fez assim já, sabe? Já começou a fechar os dias, já começou a me enrolar também a vida. Começa a faltar dia, né? Porque para quem faz cirurgia, podia ter 2 sexta-feiras por semana, né? Todo mundo quer operar de sexta, né? A gente tive para acabar aqui hoje. Então isso Ninguém quer operar na quarta. E eu vim para cá, ao mesmo tempo que eu vou para lá e tem paciente tem vindo para cá, eu acho que também tem uma estrutura legal aqui, que não é que São Paulo falta alguma coisa, mas às vezes para o paciente vir aqui, dependendo do que ele for fazer, aqui também a gente consegue dar uma estrutura muito legal para o paciente ser atendido, dúvida. sabe? Então não acho que falta nada. E São Paulo tem época que é bom, tem época que é meio sazonal para a gente em cirurgia. Tem época que tá bom, Tem época que tá bom, tem época que tá mais devagar. Então, por atender em outros lugares, eu acho que uma coisa equilibra a outra, né? Para não ficar sempre Não fica refém. né? Que no fim, quando você trabalha com cirurgias maiores, que é seu caso, é realmente isso. Tem muito pré-tratamento. E o pré-tratamento nem sempre vai te entregar aquilo dentro daquele prazo estimado inicialmente. Às vezes mais rápido, às vezes mais demorado. Então você tem essa logística por exemplo, envolvida. não é que eu não tenho a pressa de operar, eu vivo disso também.
Mas chegou uma hora que a gente perde aquela ansiedade de ficar em cima para acelerar e fazer tudo. Tem o tempo certo, sabe? Do conseguir. Antes eu já pedia cirurgia, enquanto o convênio não liberava, eu já estava ansioso quando que ia ser, ficava fazendo plano, vai ser essa tal dia, tal dia. Mas daí, enquanto não libera, tipo, eu nem penso em data, assim. Eu fico meio que o paciente me fala uma data que ele quer. Sim. Daí, quando libera, eu tento chegar mais perto do que a gente combinou, né? Porque antes fica todo mundo ansioso, né? A família, às vezes tem que comprar passagem para vir. E já é uma cirurgia que gera ansiedade, né? Então eu tento deixar o paciente a par das coisas quando tá tudo certo, já dá para marcar. Daí a gente vai, escolhe o dia, planeja, vê e vai numa linha só. Porque na hora que fala vai operar, daí a data chega, né? O que às vezes parecia tão longe naquele comecinho, tem uma data. Sem dúvida. Daí vai ter aquela data, vai chegar esse dia de internar, de passar... Aí eu acho que o seu paciente sofre uma ansiedade maior que o meu. Daí nisso já tem que... Daí é uma questão de falar mais perto, o paciente fica bem mais íntimo nesse momento, depois volta a espaçar um pouquinho, porque ele vai voltando ao dia a dia depois, né? Aí é recuperação vai voltando... Devagar tá tudo resolvido. Normal. Mas São Paulo ainda tem muito o que explorar ali. Eu acho que São Paulo é um lugar sem limite, né? Eu acho também. De aproveitar. Eu comecei para lá por conta de Bauru não ser bom de chegar de avião, né? E São Paulo todo mundo chega rápido, né? São Paulo e Brasília os voos são mais diretos, né? Eu falo que São Paulo é inquieto igual a gente. Então essa é a parte boa. É uma cidade inquieta. Eu queria atender mais pro final do dia. Tem possibilidade. Eu quero explorar um novo nicho. Tem possibilidade. Eu quero explorar um novo bairro. Tem possibilidade. Se quiser abrir à noite lá no consultório, pode abrir à noite, né? O que você quiser vai te dar possibilidades. E isso é uma coisa boa da cidade, mas ao mesmo tempo você é engolido por ela, né? Então, o fato da gente ser inquieta precisa que a gente traga limites bem certos. Vamos Daqui sair... pra frente, não vai... Eu quero ver minha família hoje à noite, eu quero passar o fim de semana em casa. Porque senão ele vai te consumindo mesmo. Vai tomando, né? Sem dúvida. Vai tomando a gente. E depois, essa parte da reabilitação, mas eu acho que a parte da reabilitação é uma coisa que o paciente gosta muito, né, de ver. Assim, não que ele não gosta de cirurgia, mas acho que o que traz de estética no final da pessoa sorrir com mais confiança, né? Essa parte da mudança. Porque é difícil um caso, fala a verdade, que você faz uma reabilitação estética que não fica legal. É difícil um caso que... né? O resumo não cimenta. Chegou alguma coisa do laboratório, provou, e aí entra a ansiedade do meu paciente. Mas eu falo assim, é difícil falar assim, terminei o caso ruim, porque você não termina, né? Não termina. Não termina. Não tem isso, né? Isso é uma questão boa, que a prótese te dá essa possibilidade, né? Você prova, gostou, todo mundo gostou, aprovou. Instala. Não. E eu sempre falo isso pro meu paciente. Mas não tem o depois? Por mais que tenha termo, tenha tudo isso daí, o paciente depois não fica assim, mas eu acho que eu me arrependi disso, eu mudei alguma coisa, não tenho... Vou te contar, vou me basear por São Paulo. Porque eu já tive isso aqui desde paciente 2020. Ver. Eu não tenho nenhum paciente em São Paulo que voltou e falou, olha, eu me arrependi de ter feito dessa forma. Entendi. O que eu já tive pacientes que tinham pressa. Esses dias uma paciente, foi um caso de extrusão super complexo, ela tinha uma viagem para o exterior. A gente começa um caso numa segunda que precisava terminar numa sexta. E as coisas, era uma coroa e uma lente, elas chegam no laboratório com uma leve alteração de cor. E aí o meu combinado foi, a gente não tem tempo de corrigir, eu vou cimentar, você vai viajar. Era um caso que passou por uma extrusão, então eu tinha uma gengiva que não estava tão bacana de trabalhar. Daí a gente vai dar um tempo para essa gengiva e depois a gente vai trocar. Então, isso eu também gosto de dar para o meu paciente. É claro que o nosso dia a dia não é feito em refazer trabalhos. A gente instala, testa e vamos. Não é essa a realidade. Mas já existiram. Esse foi um caso que eu instalo, sabendo que existiu uma alteração. Mas esse é o caso de uma paciente que ela tinha uma alteração de cor tão grande antes de um dente para o outro, que no fim era o detalhe do detalhe. Mas isso é uma coisa que você vai entender. Que você fala assim, que às vezes o paciente termina... Nunca viu aquilo. Você deu alarme. Não. Quando ela... Ela é uma paciente... Tem 2 tipos de pacientes, né? Aquele que se opera e ele fala, nossa, Zé, ficou ótimo, não quero mais fazer nada. E aquele paciente que eu falo que ele esqueceu como era antes. Sim.
que ele fala, não, agora que tá tudo arrumado, você tá vendo esse cantinho aqui, ó? Esse eu não quero que fique assim. Então, Zé, resolve pra mim que esse dente aqui, o cara teve o dente a vida inteira daquele jeito, mas você colocou ele num patamar tão melhor que aquilo que antes era aceitável, né, se tornou um problema. E eu acho isso maravilhoso. Essa é uma paciente que quando ela chega... porque ele não vai andar pra trás mais, né? Não. Isso é muito legal. Ela me traz algumas queixas e aí eu trouxe alguns pontos meu pra ela. Levantei ponto de gengiva, levantei ponto de cor, do quanto não seria... era um dente só que era o problema. Isso aí parece rápido para quem tá vendo, mas isso é muita conversa, foto, apresentação na tela, né? Eu já vi como que faz. Não é assim simples assim. Então, aí você mostra a paciente... De início ela queria mexer em um dente. Aí eu falei, então, esse dente vai ser o espelho desse. Você gosta desse? Não, eu acho esse dente horrível. Então a gente vai mexer nos dois. E aí, essa minha paciente que eu cimento e falo, quando você voltar de viagem a gente vai refazer. Ela é uma paciente que quando ela volta, ela fala, olha, eu tô incomodada com a cor. Eu nem lembro mais como era antes. A cor, se vocês verem fotos, vocês vão falar que tava maravilhoso. Mas eu fiquei tão feliz com isso. No fim, eu ainda mexi na gengiva de mais 4 dentes antes de fazer aquele. Porque ela foi se acostumando com ela mais bonita. Eu não sorria antes, agora eu só passo a sorrir. Então agora eu tô valorizando meu sorriso. Isso é tão legal. Porque é um trabalho que foi construído junto, né? Isso é muito legal, isso eu acho bom. E quando a gente segue, quando tem paciente que a gente começa a seguir no começo do tratamento, aí você vê que ele não tem foto, não posta muito. Quando ele aparece de uma foto, uma selfie que ele tirou assim... feliz, com um sorriso aberto, assim, esse paciente tá bem tratado. Deu certo. Ele tá resolvido. Tipo, não enche mais ele, deixa ele lá, que agora ele vai sozinho. Deu certo. Acompanhando você no Instagram, direto eu vejo os seus pacientes de ortognática no pós-operatório. Tem uns muito bonitinhos, né? Eles ainda estão super inchados, alguns. Mas já tá com a chave mudada, né? E eles falam assim, Zé, obrigada, você realizou meu grande sonho. Aí eu olho e falo, cara, isso tá tão longe ainda de melhorar, legal. Né? Porque ele operou tem 3 dias, ele nem imagina que ele vai ficar muito melhor do que tá. E ainda assim, ele tinha uma dor tão grande. Você imagina que ele nunca viu o dente perto, assim, ó, aparecendo. Exato. Na hora que ele fala assim, o projeto meu tá pronto, só falta, às vezes, desinchar que eu já tô lá, sabe? Já ganhei. A vitória é minha. É muito legal. É muito legal, parabéns. Eu fico... Não, porque muitos colocam foto inchada e falam assim, nossa, não sei se eu colocaria a foto assim, eu não gosto de pedir para alguém se expor com edema, tudo. Eu acho que isso o depois todo mundo gosta de aparecer, né? Às vezes quando eu não coloco alguém, a pessoa fala, mas não vai pôr o meu, sabe? Verdade. Já aconteceu, assim, por exemplo, às vezes eu gravo com você que vai operar comigo. Daí, às vezes vem alguém assim, eu acho que a pessoa é mais fechada e tal, mas eu acho. E eu não peço. Ela fala assim, viu, por que não gravou eu? Não me chamou para gravar, não pediu? Legal. E muitos gravam antes, e daí depois, é isso que você falou. Daí, vou esperar fazer a estética, clarear o dente, que daí eu quero gravar o final. Não quer gravar o final quando tira o aparelho, que normalmente a gente faz quando tira o aparelho, meio que é o final do tratamento ali, né? Não, mas espera, eu vou fazer um clareamento, eu vou fazer não sei o que, daí depois eu venho fazer o final. Espera que eu quero mais alguma coisa. Daí é quando você vê que a pessoa... Pra mim é a cereja do bolo, é quando a pessoa voltou a ficar tão feliz com ela que ela ainda quer melhorar alguma coisa. Eu acho isso incrível. Então isso é muito... Essa parte é muito boa. Ela é muito realizadora. Porque não é que a gente desenvolveu isso nela, ela aprendeu a... Não falar assim, gostar mais, porque todo mundo eles já se gostavam, né? Mas aprendeu a ter elevou o nível de exigência ali dela. Sem dúvida. Isso é bom, porque isso vai para outras áreas da vida. Sem dúvida. Não, e vai para... Em geral, são pacientes que você muda a vida mesmo. Você cria uma transformação. E é engraçado ver isso, né? Como a odontologia pode transformar vidas. A gente ouve nesse mundo de marketing essa infinito, conversa, né? Essa conversa de forma tão recorrente. E eu não gosto de trazer ela para o sentido de transformação de sorriso, nada disso. E sim para o sentido pessoal da pessoa. Qual era a sua queixa? O que te incomodava em você? Me incomodava isso, então tá. Então agora nós conseguimos melhorar esse ponto em você. Eu acho isso muito legal. E a questão, eu vejo... Eu estava pensando esses dias na questão de produção de conteúdo, né? Do que a gente tem sempre... Acaba sendo cobrado por nós mesmos de fazer e sempre parece que a gente faz pouco e... Ao mesmo tempo eu falo assim, eu tenho que ser constante. Ser constante para mim sempre é melhor do que fazer muito um mês e depois sumir, né? Isso é tão difícil, né, cara? Isso é muito difícil. Tá aí uma coisa que eu já tentei de diversas formas. A gente falou da última vez em São Paulo sobre isso daí, por isso que eu lembrei agora. Mas é muito complicado, né?
É uma coisa complicada porque isso te consome um tempo que ele não foi calculado, né? Todo mundo acha que a vida do dentista é sentar no mocho e atender. E não, né? Em algum momento você tem que estudar o caso, planejar o caso, conversar com a secretária, verificar como está o financeiro, fazer o pedido da dental, orientar a sua equipe. Você pode até ter um braço de gente para te ajudar naquilo. Mas essas pessoas precisam ter um feedback seu, um momento com você, um momento de treinamento. Então, no fim, a gente tem muita função. E aí, quando você põe o marketing nessa história, ele te consome um tempo que parece que não está fechando a conta e ele é tão necessário. Porque você precisa mostrar o que você está Você fazendo, precisa né? mostrar o que você faz. Tem mais ou menos um mês que eu mudei de... Mudei não, né? Eu fechei um novo contrato com uma agência de marketing. E dentro desse um mês eles estão estudando várias possibilidades. E aí foi quando eu sentei comigo e falei, ó, daqui para frente, eles vão fazer o que você pediu, mas eu quero que você encontre um tempo de fazer a sua parte. E ali eu comecei a me organizar para dentro da minha correria diária. Agendar mesmo um tempo. Eu preciso toda vez, 2 vezes por semana, conseguir dar um pouco mais de atenção no Instagram. E esse é meu combinado comigo. Se eu te falar como foi meu mês de maio, maio foi um mês que chegou uma hora eu olhei e falei, da onde que eu tô fazendo tanto atendimento? E aí eu acredito naquela história que quando você... Movimento gera movimento. Quando você se propõe a fazer alguma coisa e você fala, Karen, foi a agência de marketing que foi surreal. Não, a agência ela tá fazendo o papel dela, mas eles ainda nem começaram a fazer alguma coisa por mim. Eles estão muito na parte de planejamento, não, de planejamento inicial, de reestruturação de site, de marca, etc. Eles estão trabalhando em outra frente. Então tem coisa que eu acho que é a gente. Não é a agência, é a gente. As pessoas querem saber da gente. Esse tempo da gente aparecer, da gente estruturar, da gente falar, ele tem que existir. Você vê, hoje, se tem algum story, não foi eu que postei. Tá vendo, né? O meu eu postei cedinho, falando que eu tava vindo pra cá. Não vou nem falar o dia, porque mas se alguém viu um story meu hoje, não foi eu que postei. É isso. Ah, não consegui. Então, mas aí eu acho que não é um problema. Não, acho que é um problema consegui, não ser você necessariamente? Mas eu falo, não consegui, não respondi ninguém. Se teve direct hoje, ficou lá. Não consegui parar o dia inteiro. Mas agora para, né? Não pode deixar de fazer. Em algum momento eu volto amanhã, eu respondo quem tiver lá. Amanhã você volta. Mas tem dia que é isso. Sexta-feira, praticamente, assim, é um dia que eu às vezes não consigo. Esse foi meu dia de ontem. Não consegui fazer viajar, tudo aconteceu ontem no consultório. Tinha paciente, 2 pacientes de emergência. A gente passa semana sem ter uma urgência. Ontem tinham 2. E é isso. Daí você fala assim, mas o que você perdeu tempo? Não perdi. Mas eu atendi de manhã, saí daqui, fui ver o negócio da máquina de lavar a louça. Daí fui buscar as crianças na escola. Daí voltei para almoçar, a gente almoçou a família junto hoje, que dava tempo. Então fiquei um tempinho ali, levei minha filha na aula, voltei pro consultório, fui escanear um paciente e acompanhar no escaneamento, que às vezes eu vou junto na radiologia, na 3D. Disso eu voltei pro consultório, eu operei um amigo, que é dentista de manhã, né? Daí eu fiquei aqui com ele, a esposa, ficamos conversando. Daí acabou, entrou outro, acabou, montei aqui, estamos aqui. Daí, tipo, foi o dia. É isso. E assim vai, né? Foi o dia, então, tipo, não consegui, beleza, vai. Mas eu acho que a história do Instagram não é você ter tempo toda hora para estar lá. Porque no fim, nós não somos produtores de conteúdo de forma direta, concorda? Sim, nós também somos produtores de conteúdos, mas nossa vida não é essa. Então, manter as duas coisas vai fazer com que algumas vezes a gente fale, poxa, hoje eu preciso reservar na minha agenda 1 hora hoje eu não para consegui organizar a minha vida e minha semana render no marketing. E outras vezes o contrário. Não, hoje eu preciso de forma diferente. Hoje eu não consigo olhar meu celular e eu tô me dedicando no consultório. E é o equilíbrio da vida, né? É o que tá priorizando e assim a gente... Não tem o que fazer. A gente segue bem. Muita mudança nas coisas, na especialidade ou não? Acho que muitas mudanças na especialidade em 2 pontos. Pensando na implantodontia, cirurgia guiada, sem dúvida, uma grande mudança. A queda do protocolo. A queda do protocolo, graças a Deus, eu carrego uma super chateação, né, com o protocolo. Porque isso... Nossa, mas eu falo assim, muitos pacientes que usavam prótese total não estão mais usando, né? A maioria já estão com protocolo. Né? Acho que a conscientização disso tem melhorado, a busca por tirar dente para pôr implante, né? Mas sabe, minha dor do protocolo não é essa. E essa é uma dor grande que eu carrego.
é que nós ainda temos perfis de clínicas que, para fazer uma grande quantidade de vendas no mês, pegam pacientes que precisam de tratamentos menores, deixam de salvar dentes, não é que o dente estava maravilhoso, ele também precisaria de alguma coisa, e passam para protocolos. Essa é a minha dor. Mas eu não ia nem falar disso, porque acho que isso aí eu entendo isso daí, essa questão da produção, tudo, mas eu falando da gente aqui, é que a gente não. É do paciente achar que, por exemplo, ele vai comprar um implante, uma coroa, Tá. e vai ser melhor que um dente que era natural, entendeu? Isso não, isso já tá... Tá, do paciente ser mais consciente de falar assim, não, prefiro tentar salvar meu dente do que tirar e pôr o implante. Sempre o salvar o dente acaba sendo o caminho, né? Mas eu vejo que isso aí ficou muito em pauta, essa questão do protocolo de indicação, né, de tratamento. Porque eu vejo muito paciente que assim, tem que tratar canal, fazer não sei o que, é melhor tirar o dente e pôr o implante. Fala assim, mas o implante também é a última chance sua, né? Eu falo exatamente o mesmo. É a última chance. Peraí, vamos pôr numa linha de possibilidades, Do depois que você vai dessa, qual a poder... gente tem? Tipo, você perdeu o implante, mas não é pra sempre? Não. Não. O dente era pra ser. Esses dias eu ouvi que pra sempre é dentro do cofre. Mas em movimento assim, ó... Não tem garantia, né? Não vai. Nem que não tem garantia. Eles estão mandando garantia vitalícia, mas e aí? Está sendo usado. Não, já foi isso, né? De achar que tudo é pra sempre, né? Não tem jeito. E eu acho que já foi a época de achar que tudo era definitivo no sentido de irreversível. Eu fiz um canal e depois eu não preciso fazer mais nada. Não, pera. É uma máquina que está em constante mudança, em constante manutenção. Então, no fim, a gente usa e precisa fazer manutenção, precisa fazer mudança. E eu acho que o paciente está mais consciente disso. Mas no sentido de salvar dente, eu acho que ainda se diverge as opiniões. Eu recebo pacientes que me falam, que é essa minha paciente do Central, que eu comentei agora, que é uma paciente que fala, não, pelo amor de Deus, eu quero salvar esse dente. E, ao mesmo tempo, nós temos vários pacientes que nos trazem um cenário completamente diferente, no sentido de, não, eu não quero passar investir esse tempo e eu prefiro que você extraia esse dente. E, às vezes, pra gente, aquela extração não tem o menor sentido. Outro, quando você vai medir, fala, não, esse dente tem menos chance de sobrevida mesmo, talvez faça sentido. Então, no meu consultório, esse público ainda se diverge. Mas eu fico feliz de ouvir que aqui... cada vez mais estão querendo manter protocolo, isso. Assim, uma coisa que tinha todo mês, hoje em dia está cada vez mais raro, assim, Em São Paulo também. Que é um tipo de reabilitação, de tratamento que todos os dentes são sobre uma prótese total fixa, assim, todos os dentes são sobre implantes. Eu acho que hoje o que a gente tem de protocolo virou um tratamento para paciente desdentado total, na sua grande maioria. E aí os demais... Ou com os dentes, quase todos os dentes condenados, perdidos. Né? Enfim. Mas os demais não. Aí, em geral, salvo o que precisa e segue Mas o acho implante no que precisa. Eu fico imaginando em Campo Grande, na época do começo do consultório, quanto que tinha de protocolo, sabia? Porque é diferente de São Paulo, né? Um pouco, né? Lá era mais longe de chegar ao implantodontia, por exemplo, quando começou. Falando que seu pai foi um dos primeiros a fazer implante no Brasil, né? Sim. Então, quando ele escolheu lá, com certeza foi uma novidade muito grande, né, pro lugar. Porque era coisa assim de São Paulo, Rio de Janeiro, não tinha lá, né? Só que concorda que naquela época a gente trazia uma questão diferente. Hoje, a implantodontia é muito acessível. Não, sim, mas eu brinco assim, tinha de gente que usava prótese total e que porque não tratava, porque queria reverter lembra isso. Que nessa época, para a pessoa fazer um implante, ela precisava pegar um voo para São Paulo para vir fazer uma tomografia. Então, você começa a nichar também. Também não tinha, também não era para todo mundo. Hoje, não era para todo mundo. Então, sem nenhuma dúvida, foi um boom. Porque se eu não estou enganado, mais ou menos... no meu último ano de graduação, seu pai estava no mestrado aqui? Foi mestrado que ele fez? Primeiro mestrado, depois doutorado. Eu acho que era no mestrado. Quando ele estava começando ou terminando o mestrado, eu entro na faculdade em 2006. Quando eu entro na faculdade, meu pai estava desmontando apartamento, então tinha acabado de defender. Então foi meio em 2001. Ele defende final de 2005. E foi meio em 2001, era o mestrado, então. Defesa de doutorado final de 2006. Eu lembro, mas imagina o mar, o Oceano Azul, que não era para lá, para trabalhar. Ainda tinha bastante coisa. Porque nessa fase, muitos fazia
o curso, né? Habilitação para fazer implante, né? Porque nem tinha especialização ainda, né? Não, E todo mundo tinha serviço, né? todo mundo tinha Tinha serviço. serviço. Todo mundo tinha serviço, mas eu acho que ainda deixava uma insegurança para o paciente, sabe? Hoje em dia é muito claro o que é o implante. Assim, Muito claro. você No fala que naquela sentido época tinha que de. convencer a fazer. Acho que não. Acho que tinha muita gente disposta a fazer, mas que não era um conhecimento vasto. Igual Ah. hoje. Hoje, você perdeu um dente, você vai fazer implante. É uma coisa Tipo, muito, o que substitui um dente é o muito implante, né? óbvia pra gente. Naquela época ainda existia muita opção. Ah, vai fazer uma prótese fixa? Vai Removível. fazer removível não, né? Que é difícil o paciente que quer dente fixo Mas se ainda tinha, compensar. né? Mas ainda tinha, é verdade. Então eu acho que existiu essa época também. Mas sem nenhuma dúvida, ele trouxe uma super novidade para uma cidade um pouco mais afastada de grandes É, centros. pro estado praticamente, né? E por outro lado, chegando no Brasil É. há pouco tempo, sem nenhuma dúvida. Então isso. Eu tenho ainda, você acredita? Naquela época eu guardei, tá vencido já hoje, claro, né? Não sei se você lembra disso, uns implantes da Nobel que vinha num tubinho de vidro. Aham. Era muito legal isso daí. Eu guardei uns pra. Você já Pra viu isso? terem? Já. E o. E era. Porque, assim, deve estar. Nunca abri, não tem coragem de abrir, né? Porque você quebrava o vidro, ia quebrar o vidrinho e pegar o implante de dentro lá. Esse eu cheguei a ver. Eu deixei uns guardados aí pra história. Pra conseguir mostrar. É. Ó, hoje em dia vem aqui com superfície Hoje tem Oxolid. líquido, né? Hoje ele vem num líquido, tudo no. Esse ali é Active. Já monta direto dele, esses daí era bem diferente, né? Não, antes não tinha montador, É. lembra? É engraçado Então ver isso, né? é Como foi evolução, né? melhorando e como foi facilitando, né? Pra nossa vida como operadores também. Ah, hoje pra treinar alguém pra fazer um implante é bem mais fácil, né? Sim, E a aí é sequência, a né? Eu parte falo, boa e né? a ruim, né? É. A parte boa e a ruim, porque parece algo tão simples. Ah, é só colocar um parafuso? Porque eu falo, por exemplo, assim, você pega um Só. kit hoje, ele tem a sequência que para na cor, que é a cor do implante que você escolheu. Quando você pegou um rosa, você vai até a broca rosa e instala o implante, sabe? Sim. Não precisa ficar medindo, não tem. E aí você joga isso Medindo pra assim, guiada. é. Que já veio um mapa cirúrgico Com a cor da com o broca que vai implante que você colocar, vai né? usar, com as etapas que você vai usar. Então parece que de uma hora para outra fazer implantodontia é fácil. Mas o E diagnóstico continua esse é igual, o né? tiro no pé, né? É. Não é fácil, porque a parte do planejamento lá de trás, ela exige muita expertise. Então, se aquilo não for bem feito, dali para frente não tem muito recurso de como resolver. E a especialidade passou por uma coisa, né? Eu vejo a parte da estética da prótese, dos protesistas, né? Foi a questão das lentes de contato, né? Que apareceu, deu um boom aí de muita gente oferecendo e fazendo, um monte de gente com um dente muito claro. E agora tá isso, mas falam as lentes de resina, né, cara? Que é uma coisa que Sim. tem muito falado. Eu vejo muita gente mudando o sorriso, né? Mas ao mesmo tempo muita gente fazendo em pessoas muito novas, né? Tudo acho que parece que às vezes eu vejo a estética perdeu às vezes um senso de limite, né? É difícil até falar o que é estética, né? Porque às vezes o que é bonito para um não é para outro, isso é uma discussão sem fim. Mas essa indicação de tratamento em pessoas jovens com tratamentos definitivos é muito ruim, né? Eu vejo que tem que ter uma indicação, né? A paciente mais nova que eu reabilitei, ela tinha 15 anos. Uma paciente que chega e me É o procura recorde por baixo hoje. baixo, 15 anos. Lente de contato em cerâmica. E essa paciente, quando ela chega, a primeira coisa que eu penso foi em fazer acréscimos estratégicos de resina para deixá-la com uma estética melhor e ela curte a vida dela e depois pensar. E essa era uma paciente com fissura. E a mãe dela me ouve com muita atenção, gosta muito de mim. No final ela me fala assim, eu só queria ter uma certeza. Você comentou um pouco de cerâmica e um pouco de resina e você indicou resina para minha filha. Qual é o melhor tratamento que você tem para ela? Não era resina, né? Eu falei, o melhor tratamento que eu tenho para ela, que vai se manter mais a longo prazo, tudo é cerâmica. Ela falou, então, minha filha já passou, e aí você pode me corrigir, por 11 cirurgias. Às vezes sim, né? Ela aguarda uma vida inteira por esse momento. Então eu não tenho problema De fazer agora. de fazer agora e de daqui uns anos isso precisar ser alterado. Só que agora a única coisa que eu quero eu não quero que ela passe por clareamento, nada disso. Eu quero que ela fique da cor que os dentes dela são.
e que você faça o melhor trabalho que você puder dentro do seu melhor material. E aí essa mãe mexeu tanto comigo porque ela vinha quase contra com o que eu tinha pensado. Então, o meu pensamento era, bom, Você é bom pra conservadora, menina né? é eu ser conservadora, eu faço algumas estratégias de resina, e aí daqui a um tempo, quando ela crescer, a gente troca o que for necessário. E pra mãe, não. Pra mãe, uma mãe super pé no chão, não era uma mãe preocupada com estética, nada disso. Ela era preocupada com durabilidade, com o número de intervenções, enfim. Me traz um pensamento que eu não tinha tido. E aquilo mudou um pouco a minha forma de indicar, a depender para quem eu estava indicando. De fato, se eu fizesse resina com ela, ela ao longo da vida dela teria algumas reintervenções. E será que no fim de eu estar reintervindo, eu estaria sendo conservadora? Na balança Igual não eu seria. planejei no começo? Difícil a gente medir. Então hoje eu trago para, a depender da situação, principalmente o paciente que nasce com fissura, em geral ele tem um esmalte que vem com um pouco mais de desgaste, um pouco mais, precisa ser trabalhado. O lateral Então, hoje às vezes está em falta, o canino lateral no tá em lugar, né? falta, é complicado, ele precisa de uma cosmética, a gente já sabe disso. E hoje eu calculo muito junto dos pais. E esse ano eu também tive uma outra paciente, mesma idade, e que aí os pais se divergiam. A menina falava, eu só quero que fique bonito. E aí a mãe queria que fosse resina, o pai queria que fosse cerâmica. E no fim a gente trabalhou com resina, ficou tão bonito que eu acho que ela vai ficar com resina por mais um tempo. Faz um tempinho. Mas é bom você ter os dois materiais para trazer uma forma do paciente escolher. Mas o que eu vejo de todo o resto do mercado é que virou um modismo estético, né? Todo mundo tem lente de contato, todo mundo tem lábio preenchido. E o todo mundo tem, já dizia minha mãe que eu não sou todo mundo. E eu não sou mesmo, graças a Deus. Então, no fim, o que eu trouxe nessa vertente? Pra gente oferecer naturalidade. Então, eu sempre falo que o paciente que queria a cor, lente de contato dessa cor, ele nunca apareceu no meu consultório. Porque ele deve olhar meus trabalhos e falar, nossa senhora, não faz isso é isso. artificial demais, isso é natural demais. Não é pra Nem mim. vou nessa menina. E que bom, porque ele procura um profissional que atenda o gosto dele. Você não vai ter que ficar explicando o que você não quer fazer, eu né? consigo atender aquilo que pra mim faz sentido. Porque pra mim, a grande questão da lente é eu conseguir te oferecer um dente. Se esse dente é feito de resina ou de cerâmica, ele não me importa. Tem que ter cara de dente, tem que ter cor de dente, tem que ter forma de dente. Ah, cara, em toda lente tem que ser amarelada? Nunca. Ela não precisa ter cor de cerâmica. Ela não precisa ter cor de porcelana, de vaso. Ela pode ter uma cor de natural. E esse meio tempo ele é legal. E agora isso voltou em uso, né? Eu tirei Natural, né? há 15 dias várias lentes em resina. E nem existe lente em resina, né? É uma renaturização, uma forma né? que eles falam. E a paciente me falou, posso ficar sem? Em geral, esses dentes já foram desgastados. Nessa paciente a gente tirou e ele tava assim, lindo. Foi só ele colocado tá por clareando. cima. Então, Sorte, né? eu acho sorte. Mesmo tendo um tratamento que não estava tão estético, tão bonito, teve um profissional que pensou Foi conservador, adiante, né? Isso é importante. Porque não é fácil tirar também, né? Não. Consegue ver? Tirar lente é fácil. É. Tirar cerâmica é fácil. Porque você pega o light touch, laser, joga e ele vai queimando mesmo o cimento. Quando você joga ali na resina, ele vai mudando ela de cor. Então ela fica fácil de você ver. Mas ela não vai descolando do dente de Tem forma que ir mais fácil. desgastando e vendo. E aí, a partir daí, você precisa de broca. Mas, na maioria das vezes, essas lentes de resina que eles falam, ela vem de uma cor muito clara. Então, A hora que você chega no dente é outra com cor. facilidade. E outra coisa que eu uso é luz UV. Que na maioria das vezes elas têm muita fluorescência. E aí, É fácil de as ver. duas coisas, dá pra ver bem. A UV é a verde? O Lá? V é a da boate, que fica roxa. Ah, tá. É a luz, como se fosse a luz negra da... É. Não, porque eu vi na sua sala tem uma luz que é verde, tem amarela, não tem um negócio assim? Ah, é pra não polimerizar a resina. Tem um negócio, Tem. pra trabalhar, eu já vi isso daí lá, não sei pra que serve. Pra não polimerizar a Mas resina. é ruim pra tem. operar. Viu? É ruim pra operar, mas é só trocar, né? É. Só passar a mão, aí volta. Porque às vezes sem querer você vai fazer alguma coisa, ixi, ficou Fica verde, verde. não dá pra operar, assim, não dá pra ver o que é sangue, o Passa que a é mão de dente. novo. Sacanagem. Mas você acredita que eu tenho um negócio que assim, ó, em todo lugar que eu atendo, agora mudou aqui também,
mas era uma marca de cadeira. Daí no seu consultório era a única que era diferente. Então toda vez que eu chegava lá, eu tinha dificuldade no pedal, nas coisas, por causa do costume de bater o pé, de fazer... Você imagina, eu atendo no hospital que é de uma marca, venho aqui de uma mesma marca, no amigo que eu atendo mais é de uma mesma marca. Daí eu vou lá, só o seu era de outra marca. No consultório é caro, viu, gente? Vocês vão achar que eu comprei na China? Não comprei, tá? Não, mas, comprei. Mas também é a última leva da Cabo, não vai ter mais. Já foi. Né? Foi a última, né, praticamente. Foi a última. Eu compro 2020 e a Cabo sai do Brasil em 2020. Foi no último congresso que eles já tiveram presentes lá. Judiação, né? Judiação. Eu gosto muito do produto deles. Mas é boa a cadeira. De fato. Assim como tem uma da Bia aqui que tem bastante tempo, ela é boa, e tem uma outra aqui mais nova. Tem mais coisa, mas eu sei que ela não vai aguentar o que a outra aguentou. E daí estou olhando nova, daí você fica assim, um monte importada boa, mas você não sabe se tem. E as que tem nacional parece que ficou tudo igual. Eu dei uma olhada em cadeira para minha mãe no CIOSP e achei que a gente ficou com menos opções. Tá mais difícil de escolher. Tá mais difícil. Era mais fácil. Mas aí vai de Dabi. Uma confiável. Embora é da Bia, que tem mais aqui. Que sempre vai bem. Tem, acho que... Eu não lembro a marca se é o Olsen. Acho que é o Olsen que tá aqui. Eu não lembro a marca. Aí já não tenho experiência então essa tá funcionando. Tá funcionando. A que tá pra aposentar é uma da Bia. Mas é muito boa, adoro operar nela. Pela posição da cadeira. Essas muito largas, pra gente que fica perto, é meio... Você fica torto, assim, ó. Ixi, então no conselho você sofre, porque todas são mais largas. Tá bom, entendi agora. Não tô... É que pro paciente é bom, vai. Não, pro paciente é bom, ele fica tranquilo. Ele fica confortável. Aí é o modelo de cadeira que não tem mais hoje, todas são largas. Não tem mais. É que ela é fina porque é antiga, né? Entendi. Até as da mesma marca hoje são poltronas assim, mais confortáveis de ficar, né? E aí vai mudando. Não tem... Eu não ligo. Que bom. Por isso que eu não demoro. Que bom. Por isso que eu não demoro. Não ligo, não. Eu nunca fui enjoado assim, não. Acho que você ficar exigindo muito das coisas, porque assim, de ir num monte de lugar é saber lidar com a diferença. Com a diferença, não adianta. Mas é um desafio, Você acha que eu chegar lá e falar assim, cara, eu queria que fosse tal marca de cadeira, tal luz assim, tipo assim, não, você vai, faz assim e acabou. Eu sabia que na minha sala tem muita automatizaçãozinha, né? Da luz, que você passa a mão, tudo. Então é comum, a primeira vez que a pessoa atende lá, ela dá uma... A diferença é o pedal só, que é de botão e tem o negócio pro lado, né? Que é a única coisa que muda só. É só isso. Em todo lugar eu bato o pé, não sei onde ligar lá e acaba mudando. Mas essa brincadeira da resina, assim, eu vejo isso daí mesmo, de moda mesmo, das pessoas querendo fazer. A cirurgia passou por isso numa época que foi, você lembra, bichectomia, teve a parte dos cirurgiões indo para harmonização, daí agora tem os cirurgiões com a harmonização, porque tá bem forte na odontologia, né? E eu vejo que, assim, o pessoal da graduação hoje é muito ligado em harmonização. Os alunos gostam muito. No congresso aqui do ano passado, retrasado, eu dei uma aula só de ortognática. A aula não foi lotada, teve gente que gosta, mas na graduação isso divide muito, né? Sim. Daí no outro ano foi harmonização, eu dei com a minha amiga, com a Mônica Tasso, que é de harmonização. Já estava lotado o anfiteatro. Olha isso. Quer dizer, muito mais gente procurando a harmonização do que a cirurgia em si. Mas eu penso que cada vez nós formamos menos dentistas de dente. Não saber. E eu acho que a harmonização está indo para um caminho que eu vejo que vai virar uma outra faculdade daqui a pouco. Porque tem vários cursos fazendo harmonização, né? Sim. Podendo fazer. Acho que uma hora isso vai virar uma coisa só, eu penso eu. Não seria ruim, né? Não. Porque conseguiria dar respaldo para fortalece, né? Porque da forma que está hoje, ainda eu não faço harmonização, então eu tenho um pouco conhecimento disso, mas o que eu vejo é que é uma terra de ninguém, né? Não é que é bagunçado. Não vou falar que é bagunçado, mas é muita teia, assim, vai para muitos lados, né? De profissionais fazendo. Acaba sendo diferente. Então eu acho que está indo para um caminho de virar um curso só disso daí, de tanta coisa que está tendo nova. Está muito grande. Eu fui fazer um curso em São Paulo pouco tempo atrás, que era parte de nariz, pescoço, orelha. Sim. Então tá bem amplo, assim, ó. Bem amplo. Eu continuo sendo dentista de dente. Mas eu tenho que ver, né? Tipo, de vez em quando dar uma olhada, né? Tipo, eu tenho que olhar o que tá fazendo, pra ver se vale a pena, até às vezes só pra ver. Não chego fazendo nada disso aqui, mas eu tenho que olhar. Eu acho que
cada vez mais está existindo esse nicho da harmonização e ele precisa, igual toda área, ele precisa de ser bem respaldado, Por exemplo, bem eu orientado. nunca tinha feito um curso de em cadáver fresco, tal. Eu fui fazer um disso aí pra ver. Aí você chega lá e fala assim, nossa, mas eu tive isso na faculdade, né? Estudou em cadáver, lá na parte de anatomia e tudo. Hoje em dia que não tem mais tanto na graduação, né? Sim. Então chegou lá, tipo, não é nada demais, assim, ó. É uma sala gelada que você opera e faz procedimento em... Só que também não é assim, vai fazendo um monte de coisa, porque é super caro essas peças, né? Sim. Para ter o curso. Então não é assim, vai lá e estraga a peça. Não, tem que ter todo o cuidado para fazer, às vezes, um lado, uma parte, dividir com outro colega, né? Entendi. Essa parte eu Então. não tenho experiência, não. Porque tá tudo indo, você viu que tá tudo indo meio para esse lado de ensinar técnica em cadáver. Então é um jeito de treinar também pessoas de fazer, né? Alunos, né? Sim. E vai Também ser. é uma forma. É uma forma. Preparar dente a gente prepara no manequim, na bancada, né? Faz de outro jeito. Vai treinando de forma menor. Sem precisar de tanta logística. Mas eu lembro na graduação da gente pegar os manequins, coisa assim, para corte de osteotomia, de simular, de ver, desenhar na anatomia ali, para poder ver. Então você tem que ter essa vivência de pegar, de ver na mão em 3D antes, né? Não tem como você operar alguém sem nunca ter. Tipo, você vai preparar um dente sem nunca ter preparado no modelo? Não tem como, né? A parte laboratorial ela é essencial, ela vai sempre existir. Pensou? Você vai estar preparando o dente lá e fala assim, professor, dentina sangra, né? Não, gastou o dente, né? Não dá. Não dá. Dá pra errar a mão de tanto. Mas eu falo, se a pessoa não treinar, ela erra, né? Não, mas eu ainda acho que nossa grade precisa ser robusta. Né? De ter bastante laboratório, de ter disciplinas definidas, tudo. E aí a questão da harmonização é uma parte que eu tenho pouco conhecimento mesmo. Os alunos estão tendo um pouco na graduação também. E da mesma forma que a odontologia só deu certo porque a gente foi treinados muito bem para isso. Eu acho que a pessoa que opta por harmonização ou por qualquer outra área... Também tem que ter um treinamento bem grande. Ela também tem que ter um treinamento intenso para aquilo. E aí tudo caminha bem. Porque eu também vejo uma dificuldade assim, né? Que daí vai começar a parecer que eu estou exigindo dos alunos, né? Mas por exemplo, quando eu fui pegar para aprender a extrair dente, por exemplo, eu tinha que ser hiperfocado naquilo, porque assim, nem todo dia acabava bem. Tinha dia que tinha dente difícil, às vezes não conseguia fazer, tinha que chamar o professor para ajudar. Então tinha essa parte aí do treinamento. Então você tem que insistir, né? Tipo, você chora hoje, dorme, acorda amanhã, vai de novo, né? Nós estamos ali para isso, né? Mas eu lembro de uns dias na residência ali de terminar sem dar conta por falta de habilidade, às vezes uma coisa que você esqueceu de fazer, que era chato, né? Tipo, e quem me ajudava na residência, tipo, o Dr. Reinaldo, você tinha tempo para fazer, né? Você não ficava uma hora tentando tirar um dente, você deu meia hora ali, dá sua chance, passou e eu vou, né? Então tem isso daí. Hoje em dia, esse treinamento de habilidade demora, né? Com certeza. Demora para fazer, assim. E essa parte de estética, esse treinamento refinado é maior ainda, né? Cada vez você ainda... Nunca deixei de aprender. Isso é uma coisa legal, né? Nunca deixei de treinar. Eu não gosto de ficar sem operar, não gosto de ficar sem fazer nada, porque... Isso é uma coisa legal. Nossa habilidade, ela vai sendo refinada de forma cada dia é outra coisa. Muito interessante. Cada dia eu pego um detalhe e aumento isso na jornada ali na sequência de fazer. Isso é muito legal. Isso é legal mesmo. É uma coisa boa de ser... É a parte do treinamento, né? É a parte do que faz a gente melhorar cada dia. A evolução. O olhar e não se conformar. Chorar. O olhar inquieto. Ele é bom também. É bom. Ele é bom. E agora, para esses anos aí que a gente tem pela frente, né? Tem muito chão ainda para percorrer, né? Desejo que cada vez mais a gente esteja juntos lá, né? Maior sucesso cada vez mais. Que lá e aqui agora, sim, né? Com certeza. Com certeza, minha amiga. Mas é isso. Quando cada vez mais você é solicitado em São Paulo, né? Então lá vai sempre abrindo mais portas para você. É que eu tenho um negócio aqui que assim, a família está aqui, as crianças estudam aqui, mas o Centrinho também tem esse lado, né? Que acho que fez o ser dentista estar ali, então eu gosto muito de estar ali. Podia ter ido embora na época, teve várias chances de ter saído, mas eu acho que ali é um lugar... só quem conhece ali sabe o que eu tô falando, sabe? De cuidar dos pacientes ali. Não, mas não vou nem para esse lado. Sabe, eu acho negócio... que sua raiz é de Bauru e quer usar São Paulo a seu favor, né? Sem nenhuma dúvida. E para poder abrir o leque para quem é de fora, mas eu penso só nisso, sabe? Por comodismo, por facilidade.
Porque fala para uma pessoa que vem operar em Bauru, que depende de avião, é muito ruim. Sim. Ficou ruim. Tomara que melhore ainda, né? Ainda mais, o acesso a Bauru não é um acesso facilitado. Você veio para cá agora, você viu que você fala assim, eu vou pegar um avião para vir de hoje para amanhã, tipo, você tá perdido, que é muito caro. Sim. Ninguém que vem operar vem sozinho, vem pelo menos o pai e a mãe, ou o pai e o paciente, não sai caro, né? caro, O melhor transporte de Bauru é via carro próprio. Então não tem jeito, né? Ônibus, carro, ou você depender de avião, não dá. Assim, e às vezes eu vou muito para Brasília de avião, o Bauru, São Paulo, tipo, é bem mais caro, é bem mais que o dobro de São Paulo, Brasília, por exemplo. Olha isso. O trecho. Então, imagino que, dependendo da distância, a pessoa for comprar perto... Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. E, às vezes, a pessoa vai gastar mais de avião do que de cirurgia, entendeu? Se tiver uma família inteira. Então, não tem o que fazer. Não, você deve continuar indo pra lá. Não, eu gosto de ir lá passear também. A família gosta de ir de vez em quando junto. A família vai passear, é bom pra todo mundo. Tem um corintiano em casa que gosta de ver jogo, né? Cada vez vai te pedir mais, tá descobrindo. Tá descobrindo as coisas. Cada vez que eles vão pra lá, descobrem alguma coisa, eles vão ficando mais antenados. Mas eu tinha isso quando eu era pequeno. Eu tinha tia em São Paulo. Mas assim, falando numa época que eu era de Cafelândia e não tinha nem McDonald's por aqui, né? Então, tipo, McDonald's só tinha em São Paulo. Muitas coisas só chegavam em São Paulo, né? Então, eu sou de cidade bem pequena. E daí, sempre São Paulo teve isso. E nunca vai deixar de ser, né? Agora, vou te dar um exemplo diferente. Eu sou de Campo Grande. Em Campo Grande não tinha McDonald's. Onde eu vinha comer McDonald's? Em São Paulo? Em Bauru. Ah, Bauru? É. Bauru. Nossa rota era parar em Bauru para comer McDonald's. Comer um lanche. Assim, hoje é uma bobeira, assim, porque em São Paulo... Imagina, hoje isso tem. Mas em todo lugar. Mas já foi. Toda férias de escola, eu ia para São Paulo, tinha que comer um lanche no Mac. Na época que vinha na caixinha de isopor. Meu Deus, quanto faz tempo isso? Isopor não, de papel. Não, era isopor. Ah, não, eu não peguei essa época. Isopor. Eu lembro... Na minha época já era de papel. Acho que era Shopping Matarazzo, uma coisa assim, que era perto de onde eu ia lá. Ah, nem gente. existe mais. Muda a conversa, senão começa a calcular a idade, Zé. Mas eu acho que eu gostaria de morar em Campo Grande, sabia? Só para poder comprar tereré fresca no Mercadão, sabia? Não precisa morar lá não pra isso, não. Pra isso a gente vai chegar hoje em dia. É tão legal de ir lá. Mercadão de São Paulo, de Campo Grande é gostoso pra comprar erva. É verdade. É que agora eu falo do distribuidor, né? Agora tem comprado erva mate de Porto Alegre, de uma banca que tem de lá, o Maicon que arruma e manda para Bauru também. Agora tá resolvido. Mas a primeira vez que eu fui no Mercadão achei muito legal. Comprei tanta erva mate para trazer, na hora de eu voltar no avião, não deu excesso de bagagem, a Ju tava comigo, a Ju Parisotto. Falei, Ju, fica com você, depois eu pego. Depois você pega. Campo Grande a gente compra a erva de tereré a granel no mercado. Tem muito tipo, no mercado municipal, né? E não no mercado, supermercado. E aí o Zé fez a festa. Mas faz tempo que eu não vou pra lá agora. Não fui, mas eu gosto de ir lá. Se eu não for pra Campo Grande e não passar no Mercadão... É bom, né? Você vai lá ou não? Quem é de lá não manda? Quem é de lá quase não anda no Mercadão. Não vai, né? É porque por muito tempo, a única erva de tereré boa era pra lá. Aí hoje em dia não é isso mais. Hoje em dia tem vários tereré shops em Campo Grande, né? Então, você vai numa loja Casa do mais Tereré, gourmet, que eu já fui também. Mais gourmet, menorzinha, fácil acesso. A vantagem boa de ir no mercado municipal é que todo mercado municipal te traz algumas questões legais, né? No sentido, você come um pastel de carne de jacaré, você traz umas coisas diferentes, mas pela erva... Não vale a pena ir lá. Pela erva não faz sentido. Entendi. Não mais. Só pra gente que é de fora mesmo. Tá bom, muito obrigado a conversa, viu? Eu quem te agradeço. Sempre bom jogar a conversa fora, sempre bom trocar ideia. Mas a ideia era essa, viu? Quando a gente falou assim, do que a gente vai falar? Tipo, do que a gente fala sempre. Então, só não tinha um caso na mesa hoje, sabe? Nossas conversas sempre é de planejamento. Em geral, sempre alguém abre o celular, né? A gente tá vendo uma foto, uma documentação de alguém. Eu pensei nisso, o que você acha? Será que dá pra oferecer assim? Ah, não. A conversa era pra ser... Daí era pra ser, tipo, pra alguém que não te conhece saber da sua história e a gente falar um pouco do que a gente faz aí pro pessoal que tá em casa assistindo aí. Mas a ideia do podcast é muito legal e principalmente ela é muito sua cara. Então eu não coloco o tema assim, eu não mando pergunta que eu vou falar nada. Ah, mas aí não dá, né? Que aí perde a graça. Daí você já vem muito armado, né?
Não, aí você vende resposta pronta e aquilo fica muito mecânico, não Tipo faz assim, eu sentido. sabia que eu tinha que falar com você de tereré, né? De trabalho, um pouquinho da família, que é muito importante na sua vida. Como que foi essa transição em Campo Grande, São Paulo. E do que você gosta de fazer aqui. Você é pura odontologia, né, cara? Eu sou pura odontologia. Eu sou pura Pura. odontologia. Esses dias a pergunta era: se você pudesse, você se aposentaria com 40 anos? Eu falei: Deus me livre. Não, a Não gente, atender mais? Deus me livre, não consigo imaginar uma coisa dessa. E eu realmente não consigo. não te movida a É isso. minha grande, grande paixão. Eu sou apaixonada pelo que eu faço e eu não consigo me imaginar. E eu queria que todo mundo que quando escolhe odontologia sentisse assim de todo dia ter aquela vontade de fazer aquilo de novo. Isso seria muito bom. Que todo mundo fizesse na sua área um pouquinho, tipo assim, de saber que você vai dormir, vai acordar tranquilo e feliz que você vai fazer o que você gosta de fazer no dia seguinte. Trabalhar com o que se gosta. Isso é Isso é importante legal. mesmo. Rico, Obrigada, Zé. rico ninguém fica, né? Não, fica. Se trabalhar direito, dá pra ser feliz. Dá sim, muito obrigado. Eu que te Tá bom. agradeço. Valeu. Um grande prazer. Se você ficou até aqui, não deixa de seguir, a gente tem sempre trazendo um conteúdo para vocês aqui. Também, doutora Karen, vamos deixar o arroba dela aqui para vocês. E o contato, se precisar falar, entrar em contato com ela, consultório, endereço, tudo, pode falar comigo que eu passo para vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus. Até Obrigada. a próxima.